Vamos ao Rio de Janeiro. Wellington Campos, inclusive, está acompanhando os jogos da noite por lá também, mas está acompanhando o dia do Flamengo. E tem informações pra gente. Alô, Wellington. Alô, Cirilo, alô, amigos da Itatiaia, e o Flamengo está pronto para pegar o Galo amanhã, 8h30 da noite, no Maracanã, com as voltas do Alan e também do Plata. Esses dois jogadores vão para o jogo. Os laterais Ayrton, Lucas e Alexandro estão sendo preparados para os jogos da Copa do Brasil, de novo Flamengo e Atlético. O técnico Felipe Luiz conta com Bruno Henrique normalmente para essa partida, viu? Até depois dele ter sido indiciado, né? E o Ministério Público de Brasília aceita a denúncia depois dele ter se tornado réu devido à manipulação de resultado. Forçou um cartão no jogo contra o Santos para favorecer parentes naquelas apostas das bets. Mas ele vai continuar jogando normalmente. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matias Vinha, Alan, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro ou Bruno Henrique e Plata. É o Flamengo para o jogo de amanhã contra o Galo. Lateral direito, Emerson Royal, já chegou ao Rio, faz exames médicos para assinatura do contrato, ex-atleta do Galo e da seleção brasileira também. Abraço, Cirilo. Obrigado, Wellington. Distância entre os times individualmente é muito grande. Coletivamente, no momento também. Você iguala com a boa leitura tática, com competição, com entendimento do que é o jogo, com entendimento do que tem que ser feito contra um adversário desse tamanho. Que o Galo consiga essa evolução que não foi vista nas últimas semanas, que consiga, de fato, competir, diminuir um pouco essas distâncias e fazer grandes jogos contra o Flamengo. São confrontos que tem tudo, inclusive, caso dê tudo certo, né? Tem tudo para dar uma transformada para a sequência da temporada também. É a nossa torcida. Siga, Cláudio. O provável Atlético, o Wellington passava aí o Flamengo. O Atlético deve ser Everson, Natanael na direita, o Igor Rabelo com o Alonso e o Caio. Se ele quiser outro zagueiro, colocar o Alonso ali pela esquerda, aí seria o Vitor Hugo. Mas o meio campo pode ter dois volantes. Fausto Vera foi bem no meio campo no jogo contra o Bucaramanga. Então pode manter o Fausto Vera com o Alan Franco, já que o Gabriel Menino, nos últimos jogos, perdeu espaço com o Cuca. E aí eu faria aí, quem sabe, uma provável escalação no meio campo com o Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa e o trio de ataque, tendo Coelho com o Rony e o Hulk. O que eu penso sobre o Coelho? Cirilo e Edu Panzi. Ele pode não aguentar os 90 minutos. Tá voltando aí de uma lesão. O último jogo mesmo entrou no segundo tempo. Mas ele tem o Biel amanhã, né? Então ele pode colocar Coelho para começar jogando e o Biel no segundo tempo, tendo aí um revezamento desses dois jogadores. Então não vai fugir dessa escalação aí o Galo para pegar o Flamengo. As opções de banco: tem o Delfim e o Robert pro gol, o Saravia que está de volta, Ivan Romão, Rômulo, Vitor Hugo, Gabriel Menino, Igor Gomes, e os atacantes Isaac, João Marcelo, Júnior Santos e Biel. São os 23 jogadores relacionados pelo técnico Cuca aqui amanhã no Maracanã, Cirilo. Maravilha, Cláudio. Edu, Coelho para começar, Biel para fechar o jogo, é o ideal realmente para esse duelo contra o Flamengo? Ou nessa conta que você fez aí de linha de 5 para defender, talvez tirar um desses atacantes e botar mais alguém para jogar lá atrás? Não, a linha de 5 é uma preferência minha, mas eu não acredito que vai acontecer, sabe, Cirilo? Talvez o Cuca possa pensar em reforçar o meio de campo, a volta do Alan Franco. Não duvidaria de ter dois caras de mais pegada, o Franco com o Vera no meio de campo, e aí alguém auxiliar o lado esquerdo do Atlético. A minha preocupação realmente é o lado esquerdo do Atlético com o Caio Paulista, por conta do lado direito do Flamengo, que é muito forte. Agora, o Cláudio trouxe duas grandes notícias, né? Aquilo que o Atlético não teve em São Paulo contra o Palmeiras, por exemplo, que é o desafogo da velocidade, um cara do 1 contra 1. Tem o Coelho, tem o Biel de volta, a possibilidade de utilizar o Dudu. Então são jogadores que dão ao Cuca possibilidades de reforçar o sistema defensivo e apostar na qualidade, no talento e na característica desses jogadores quando o Atlético recuperar a bola. Porque não adianta, por mais que a gente sente aqui e fale que o Atlético tem que pensar primeiro em fechar a casinha, não dá para ficar só fechando a casinha. Você precisa incomodar.
Você precisa enxergar quando recuperar a bola, é o Atlético contra o Flamengo. Vai pra cima, aposta no talento de quem você tem do meio pra frente. E lá atrás você aposta na força, num bom jogo tático do seu sistema defensivo. O Atlético não pode aceitar passivamente uma pressão de um time que gosta de exercer essa pressão pra cima dos adversários, que é o Flamengo. Se defender é do futebol, mas você precisa se defender atacando o adversário, senão fica muito confortável.